Vamos começar então esse trabalho. Vou pedir para a Camila começar a gravação, já começou. Hoje, sexta-feira, dia 15 de janeiro, estamos em meados do primeiro mês do ano. É verdade, com o coração um pouco partido, mas nós temos que fazer, igual disse Josué, Deus disse a Josué, ser forte e corajoso. Então vamos fazer esse trabalho de louvor, de adoração ao nosso Deus, porque é o Espírito Santo que vai consolar a cada um de nós. Já iniciando esse trabalho, sempre com a nossa matriarca, a irmã Rosália, lá de Marília, estará dando início já com a oração. Em seguida, o Mano Marco estará cantando o hino da nossa harpa cristã, número 33, né? Mãe, com a senhora. Pode orar, mãe. A paz do Senhor para Amém. vocês todos. Diante de Ti, Senhor, vamos começar esse culto. Aleluia. Oh, glória a Deus. Abençoa o teu servo, que vai fazer uso da tua palavra. Usa ele com autoridade, com graça, com poder. Oh, Deus, abençoa todos meus filhos, toda a minha família, meu Deus. Dai-me o conforto do céu. Dai-me o consolo do céu. Abençoa, Beth, a tua serva, Pai. Conforta ela, consola ela. Ela, Renata, meu Deus. Abençoa todos meus filhos, minhas filhas, meus genros, minhas noras, os meus netos, meus bisnetos, toda a minha família. Esse culto é para a glória do Senhor. É para o nosso conforto. E vocês continuam orando a meu favor. Em nome de Jesus Cristo, que nós te agradecemos por esse culto começar agora o novo ano. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Em seguida, então, o Mano Marco, louvando a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino de número 33. Abra sua harpa e cante louvor a Deus. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou o Salvador. Eu não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus, contra semer e nunca desviei de Senhor a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Esconde as sombras, caem mais escuras, meu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, e tu por mim quiseste atravessar, com
em nós e a mão, Senhor. Meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu possa teu eterno amor. Amém. Aleluia! Mais do que nunca, nós necessitamos que o Senhor, nosso Deus, venha segurar em nossa mão. Em seguida estaremos ouvindo a leitura da Bíblia feita pela nossa querida irmã Ana. Glórias a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos ler aqui no Salmo 46, né? O Salmo 46. Em vários capítulos aqui. A fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude para o meio dos mares, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas se rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e levantou a sua voz, e a terra tremeu. O Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Em seguida, o nosso querido cunhado Narciso estará fazendo a oração e logo a nossa irmã Suzelei e Rafaela com o seu primeiro louvor ao Senhor nosso Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Senhor Jesus, te agradecemos por esta oportunidade grandiosa, Senhor, pela liberdade de poder estar na tua presença, em família, adorando, glorificando o teu santo nome. Ó Senhor, que alto privilégio o Senhor nos tem concedido. Por isso, nós te somos gratos, Senhor. Deus, nosso refúgio e fortaleza. Deus bendito, seja louvado o teu santo nome, para todos sempre e sempre. Toda glória, toda honra sejam endereçadas a ti. Pai querido e santo, venha abençoar a continuação desse trabalho, com a tua mão estendida, tocando nos corações. Abençoa, Senhor, sobremaneira, a irmã Rosália, abençoa, derrama da tua graça, o teu bálsamo, o teu consolo, o teu refrigério. Pai querido Deus Santo, te louvamos e te bendizemos. Abençoa também a Elizabeth, Senhor. Abençoa os familiares, o Geu, o Eliel, a Renata. Ó Deus, confirma a tua bênção em cada vida, em cada coração. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém. Nossa irmã Suzelei, louvando ao Senhor nosso Deus. E depois estaremos fazendo a apresentação das pessoas que nos visitam. A paz do Senhor, queridos. Amém. É com alegria que nós estamos aqui no primeiro culto de 2021, depois de ter passado por um ano difícil, 2020, e ter começado 2021, para a gente também um pouco mais triste, mas nós vamos continuar louvando ao nosso Deus, uma vez que o Pedro continua louvando também ao nosso Deus, também nós vamos continuar louvando. Amém?
Tudo que eu preciso, tu sabes. Tudo que eu anelo, tu tens. Tudo que tu tens é o melhor. Tudo que tu fazes faz bem. O que eu quero nem sempre é bom, pois nem sempre sei escolher. Mas bendito seja o dia que eu escolhi teu querer. Pra onde irei, se só tu tens palavras de vida? O que farei, se nada sei, se não fores meu guia? Hoje eu escolho teu querer, a tua vontade, a tua voz, a tua presença, a tua casa. Lulu, eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar na tua mão, para que me mostres o caminho. Eu renuncio o que pensei, o que eu planejei para mim. Eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de ti. Hoje eu escolho anular o meu eu. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus para me guiar, eu escolho Deus para me mostrar o que eu não consigo enxergar ou o que eu não quero aceitar. Eu escolho Deus, mesmo se doer, pois só Ele sabe bem o que fazer. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus, mesmo sem saber o que é que vai acontecer, pois Ele já sabe o final, antes do início acontecer. Eu escolho Deus, eu confio em Deus, eu prefiro Deus. Eu escolho Deus. Hoje eu escolho teu querer, a tua vontade, a tua voz, a tua presença, a tua casa. Lulu, eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar na tua mão, para que me mostres o caminho. Eu renuncio o que pensei, o que eu planejei para mim. Eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de ti. Hoje eu escolho anular o meu eu. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Hoje eu escolho Deus. Hoje eu escolho Deus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Depois desse lindo louvor entoado pelas nossas irmãs queridas Suzelei e Rafaela, nós gostaríamos agora de apresentar as pessoas amigas e que nos dão essa honra. E eu gostaria que o nosso querido pastor Valdeir apresentasse o nosso amigo pastor que está nos trazendo a palavra de saudação. Depois estarei apresentando o pastor que estará trazendo a palavra oficial. Graças a Deus ele já conseguiu conectar, já está ligadinho e nós já estaremos apresentando. Pastor Valdeir. O Carlinho, o Valdeir teve que sair rapidinho. Ah, tá. Tá certo. Me desculpa, ele tinha falado isso mesmo.
Então, eu gostaria de apresentar o nosso querido irmão que está nos trazendo a saudação, é o pastor Wilson. Pastor Wilson é um amigo da família, já de longa data, tem sido uma bênção na nossa família. Ele é do distrito de Amadeu Amaral, né? E ele estará nos trazendo uma palavra de saudação. E também eu gostaria de apresentar o nosso querido pastor Marcos Cardoso. Dá um sinalzinho com a mão assim, pastor Marcos. É esse homem simpático aí. E para quem não conhece, ele também é um atleta de Cristo, viu? Aqui tem bastante atleta de Cristo, viu, pastor Marcos? Bastante bike, eles gostam muito de bike, viu? E o pastor Marcos é adepto também de passeio de bike. Ele faz muito exercício, o corpo físico, e eu preciso aprender um pouquinho com ele. Ele tem muita resistência. Quem sabe, né? Qualquer dia eu consigo uns 10% do que ele faz aí, e vai ser bênção, né? Deus abençoe a sua vida, pastor Marcos, e muito obrigado por atender o nosso convite. Eu sei que o pastor Marcos ele tem uma agenda meio extensa, tem muitos compromissos, e hoje mesmo ele estava lá para Sumaré, né, resolvendo uns probleminhas, mas graças a Deus que ele conseguiu chegar a tempo, e ele vai nos trazer a palavra, e deixa Deus usar. Deus abençoe. E também nós temos, para quem não conhece, a nossa prima, ela é lá de Rondônia, a prima Maria. Tem gente aqui em todo quanto é lugar, viu, pastor Marcos? E os parentes, a família é um pouquinho grande, né? Tem gente aqui de Goiás, lá do extremo do estado de São Paulo, que é em Primavera do Sul, o Narciso, né? Porto Primavera. Temos também lá de Valinhos, né? Vinhedo e assim por diante. E a prima lá de Rondônia está aqui nos honrando também, participando conosco. E assim, o trabalho continua, o trabalho prossegue, né? Deus é bom em todo o tempo. A seguir, então, estaremos ouvindo mais um louvor, agora pelo nosso querido sobrinho Nélio, estará louvando ao Senhor, e depois, a seguir desse louvor, já o pastor Wilson estará nos trazendo uma palavra de saudação. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Seguindo a mensagem trazida e cantada pela Suzilei e a Rafaela, quem escolhe Deus tem que saber que Deus é o Deus de Jacó, que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, como diz o Salmo lido pela tia Ana, Salmo 46. Mas saber disso é também saber ouvir a voz desse Deus, o Deus que nos protege, mas o Deus também que nos consola no meio da aflição. A aflição, ela vem, e Deus já falou, Jesus já nos disse, já nos alertou, mas que tenhamos bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo por nós. Então, eu quero louvar a Deus com um hino, cuja letra é bastante conhecida, que fala sobre ouvir a voz de Deus.
Amém. O som ficou um pouquinho longe, viu, Nelly? Depois tem que dar uma melhoradinha no som aí. Mas deu para entender a mensagem do hino. O pastor Wilson estará nos fazendo uma saudação. Depois, logo a seguir, a irmã Jô já se prepara com um louvor. Pastor Wilson. Liga o seu microfone, pastor Wilson. O microfone já está desligado, pastor. Isso, agora ligou. Agora sim. Me estou honrado pelo convite, né, por fazer parte algo que, na realidade, a mim é no meio dessa família, nós tivemos chorificado, e a Rosália Preta muito próxima, a gente tem amor pela vida, não dela, de outros que estão acerca dela, não é? E eu faz hoje justiça. Nós estamos vivendo um dia em que eles se traziam, muitas pessoas estão tendo colocado no meio de diversidade e estamos a buscar preço. Eu tenho uma situação do ano passado, meu pai os meus pais, lançados, eles partiram para o Senhor, e nenhum dos dois é evangelho, eu sou o único evangélico, o único crente lá de casa. Eu acredito que Deus tem um propósito de vida, cada dia, os últimos dias, os dois, eles sabem. E versículo da medição, a parte do versículo, diz assim: velho, eu fiz coisas que eu vi. Pastor Wilson, só um minutinho só. O senhor está usando o fone de ouvido? Está cortando muito o som. Ah. Só um minutinho, gente. Ele está tentando lá. Um fone de ouvido, nessa hora ajuda bastante. Senão o som começa a pivocar, a gente não entende a mensagem. Depois do pastor Wilson, a Mana Jô já fica preparada já. Sim, pode falar, pastor Wilson. Estamos desses dias vendo a gente perdidos, vendo que Deus está tomando assim, eles estão os filhos, né? E dando família também aconteceu, e tem família acontecendo, família que está parada, vindo. E a palavra do Senhor diz assim, em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 8, melhor o fim das coisas do princípio delas. Melhor o fim das coisas é o princípio delas. Eu estava pensando comigo hoje sobre a vida de Noemi, e ela, quando ela se vê numa situação de adversidade, ela pensa assim, olha, a vida se tornou Deus ela teve uma vida frustrada depois, nos últimos dias. E nesse tempo que nós temos que vivenciar é isso. Passamos pela adversidade, passamos pela luta, mas temos que ter aqui o melhor é que está guardado para nós. A vida de cada um de nós, aquilo que a gente tem vivenciado todos os dias. A gente vê tantas adversidades, tantas disputas, a gente tem o melhor Deus está por na nossa vida. Alguns já conseguiram. Que no caso eu acredito que no caso dos meus pais, nos últimos anos, eles também tiveram possibilidade. E nesse tempo, nós temos que estar agradecidos a Deus, porque Deus ele está nos formando com Ele, para que o povo tenha escolha e está próximo. E eu quero agradecer por esse culto, e a honra é minha, Paulo.
de poder estar com vocês, cantando no Santo Senhor. Família, estamos aqui adorando meus irmãos, e para motivo de muita honra deles, irmãos. Ok, pastor Wilson, muito obrigado pelas suas palavras. Foi um tanto difícil de entender, mas sexta-feira a gente sabe que o sinal é meio complicado, né? Todo mundo está usando a internet, e às vezes, se estiver muito longe do modem, dá uns probleminhas. Em seguida, nossa mana, Josefa, louvando ao Senhor. Amém. Este hino, ele é bem antigo e não deu tempo de eu ver se tinha playback, né? Mas é o hino que tocou no coração assim que o Carlinhos falou sobre o culto. E como eu tinha visita, não deu para me preparar melhor. Mas a letra é forte. Amém? As lágrimas ainda caem dos nossos olhos, desafiando os nossos sentimentos. Tornando o céu azul da nossa alma em uma cor de um triste e cinzento. Choramos pelo filho e perdemos um amor perdido na ilusão. Por coisas que almejamos e não alcançamos. Por um homem a mais numa prisão. Mas Cristo voltará e enxugará as lágrimas dos nossos olhos. A dor e a tristeza fugirão. Pra sempre vamos cantar essa canção, pra nunca mais chorar, pra nunca mais chorar, pra nunca mais chorar, pra nunca mais chorar, pra nunca mais pelo filho que perdemos, um amor perdido na ilusão, coisas que almejamos e não alcançamos. Um homem a mais numa prisão. Mas Cristo voltará e enxugará as lágrimas dos nossos olhos. A dor e a tristeza fugirão. Pra sempre vamos cantar essa canção, pra nunca mais chorar, pra nunca mais chorar, pra nunca mais chorar, pra nunca mais chorar,
pra nunca mais chorar, pra nunca mais chorar, pra nunca mais chorar, pra nunca mais chorar, pra nunca mais chorar, pra nunca mais chorar. Amém. Amém. Deus abençoe, Mana Jô. E a seguir estaremos fazendo então a oração com a Mana Irene, já entregando o pregador nas mãos de Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, aqui estamos, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por esse momento. Ó Pai querido, em que os nossos corações se encontram partido, mas o Senhor se faz presente na nossa vida. Glória a Deus, o Senhor tem nos dado uma paz que o mundo não nos pode dar. Glória a Deus. Pai querido, eu apresento a cada um, Senhor, nas tuas mãos. A minha mamãe, Senhor, fortalece ela, consola. Pai querido, também a minha cunhada Elizabeth, os seus filhos, seus netinhos. Senhor, envia, Senhor, consolo ali, ó Pai. Ó Pai maravilhoso, também eu apresento agora o teu filho nas tuas mãos. Senhor, usa ele como um canal de bênção, Senhor. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Preenche, Senhor Jesus, os corações. Ó Deus maravilhoso, em nome de Jesus, eu entrego ele nas tuas mãos agora. Amém. Amém. Pastor Marcos Cardoso, deixa Deus te usar. Liga o seu microfone, viu, pastor? Isso. Está me ouvindo? Amém. Ok. Eu saúdo a todos com a paz. Amém. É uma satisfação poder estar participando deste momento de adoração. E quando nós podemos, ainda que de diferentes lugares, estarmos unidos em um mesmo espírito, né? Em um mesmo propósito. Eu confesso que para mim foi uma correria, agora à tarde, e até quando chegou na hora, Carlinhos, eu realmente falei, meu Deus, eu tenho esse compromisso. Mas eu gostaria que você me adiantasse, meu querido, quanto tempo eu tenho para uma reflexão na palavra de Deus? 30 minutos, pastor, mas se Deus estiver usando, deixa Deus usar. Meu Deus, bem, eu não sei quantas pessoas estão conectadas conosco, mas eu creio que é a família, né? Isso, a família. Então, você estava dizendo aí, agora há pouco, que eu sou um atleta, e eu sou mesmo. Mas eu quero dizer, eu faço muito exercício físico, isso eu sempre fiz, toda a minha vida. Mas por quê? Porque eu sou um milagre de Deus. Aleluia. Deus me curou de um infarto em 95. Eu caí no chão da minha casa com infarto, e porque eu sou oriundo de uma família de cardíacos e diabéticos. Então, você faça a ideia, né? Então, meu avô morreu do coração, meu pai, meu primo, meu irmão tem marca-passo, minhas irmãs já fizeram cateterismo, então é toda a família. Mas no ano de 1995, eu caí de madrugada no chão da minha casa com infarto. Eu estava tendo um sonho, que eu estava tendo um infarto, e eu acordei no meio do sonho, passando mal. E eu achei que era psicológico e tentei me levantar para ir ao banheiro, mas o fato é que eu caí voltando para a cama, e a minha esposa já me encontrou no chão, e ela orou por mim,
e Deus operou um grande milagre. Aleluia. E vão dando glória aí para vocês provarem para mim que estão me ouvindo. É que está com o microfone desligado, só eu que deixei ligado aqui. Ah, ok. Vai se todos estão ouvindo também. Estão ouvindo. Então, e aí era madrugada e a minha esposa orou por mim, porque eu falei, eu só tive tempo de cutucar ela em cima da cama e dizer, ore por mim que eu estou morrendo. E aí ela deu um pulo e começou a orar, e enfim. Bom, obviamente que no outro dia cedo eu estava normal, mas eu contei a ela que eu tinha tido um sonho, que eu estava tendo um infarto, e passei mal, e enfim. Mas ocorre que 4 dias depois, sem eu falar com ninguém, uma irmã, zeladora da igreja, ela me perguntou, pastor, o senhor está bem? Falei, eu estou, irmã, mas o senhor está bem mesmo? Falei, por que a pergunta? Ela me disse assim, fazia 4 dias que tinha acontecido. Ela disse, olha, essa semana Deus me mostrou o senhor no chão com infarto. Alguém orou e Deus te devolveu a vida. Então, queridos, hoje eu corro, né? Eu malho muito, mas isso é só um cuidado que eu tenho com a saúde. Mas eu quero dizer que a coisa mais importante que eu faço é que toda madrugada, 3 da manhã, Jesus me tira da cama e eu tenho que buscar a face do Senhor. Glória a Deus. Então, toda madrugada, pastor Marcos está com a cara no chão, porque se eu ficar 2 noites, se eu ficar 2 madrugadas sem orar, me dá desespero na alma. Então, há muitos anos, meus filhos cresceram me vendo orar de madrugada. E até hoje, eu oro pela minha vida, pelo meu lar, por minha família e pelos irmãos, enfim. Então, eu sou uma pessoa que vive realmente da oração. Eu dependo muito da graça e da misericórdia de Deus. Bem, queridos, isso eu dei esse testemunho para justificar para os irmãos a prática que eu tenho, mas eu recomendo a todos, viu, queridos? Façam uma caminhada, enfim, nós temos que nos exercitar, porque esse mês eu estou completando 61 anos, então nós temos que cuidar, né? Dentro das nossas possibilidades, cuidar, zelar da nossa saúde. Tá bom. Queridos, eu gostaria de ocupar esse tempo e quero agradecer já, irmão Carlinhos, essa oportunidade. Me sinto profundamente honrado em poder participar, não é, destes momentos de adoração, onde já temos ouvido louvores. Eu vi o nosso irmão tocando trompete. Eu fui trompetista do Exército vários anos, até um dia Deus mandar eu largar tudo. Doeu, mas eu fiz o que Deus pediu. Eu fui trompetista da banda da Escola Preparatória de Cadetes, mas quando Deus pediu que eu deixasse tudo, eu deixei, e até hoje eu vivo pela fé. Deus tem cuidado de nós. Bem, queridos, eu gostaria de meditar com os irmãos na soberania de Deus na nossa vida. Se você puder, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 105. Eu gostaria que, onde os irmãos estiverem, gostaria que abrissem sua Bíblia comigo no Salmo de número 105, e eu quero chamar a atenção dos irmãos para algo que eu observei aqui na Palavra de Deus e certamente será de edificação para a sua vida. Salmo de número 105, começando pelo versículo 17. Amém? Salmo 105, versículo 17. Amém. Está me ouvindo?
Está me ouvindo bem, Carlinhos? Então, o Salmo 105, 17 está escrito assim: mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a palavra a seu respeito. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para seu gosto, sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Bem, queridos, o Salmo 105, se você ler todo o Salmo, você vai observar que ele fala da história do povo de Israel. Mas, especificamente nesses versículos que nós lemos, está falando de José. Carlinhos, sabe o que eu acho que é interessante aqui? Você observou aí que no versículo 17 foi dada uma ordem? É isso que você leu aí, Carlinhos? Você pode ler para nós o versículo 17? Vai lá, 105 e 17. Já tinha fechado aqui a Bíblia, já está aberta novamente. Mandou... Isso. 17, verso 17. Mandou perante eles um varão que foi vendido por escravo, José. Tá bom. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Em que momento da vida de José Deus mandou ele para o Egito? Em que momento da vida de José ele recebeu uma ordem de Deus para ir para o Egito? Não existe. Observou? Se você ler a vida de José, em nenhum momento ele ouviu a voz de Deus mandando ele ir para o Egito. Mas aí, como é que fica essa afirmação aqui? Como é que fica esse versículo 17? Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que quando você lê a Bíblia, você lê a história pronta, já acontecida. Concorda comigo, Carlinhos? Verdade. Quando você lê a Bíblia, os fatos já aconteceram. Você não lê a Bíblia em tempo real. Isso nós temos que entender quando nós lemos a Bíblia. Agora, fica aí um paradoxo, né? Uma coisa difícil de entender. Se aqui está escrito, no versículo 17, que Deus mandou adiante deles um varão, e nós somos conhecedores que José nunca ouviu de Deus uma ordem, vá para o Egito. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para o seguinte fato. Muitas vezes a direção que nós temos que seguir, ela não é definida por uma ordem direta da parte de Deus para nós. Mas Deus começa a trabalhar na nossa vida, nos levando para aquela direção. Dá um glória aí. Aleluia. Concorda, Carlinhos? Sem dúvida. Muitas vezes, você não ouve diretamente da parte de Deus uma ordem para você fazer tal coisa. Mas Deus começa a trabalhar no contexto da sua vida, te fazendo entender que é isso que você deve fazer. Então eu quero lembrar aos irmãos que o Salmo 105 está falando da soberania de Deus na história. E aqui, no caso,
fala da história de José. E eu quero lembrar, Carlinhos, a você e a todos quantos estão nos acompanhando, que a soberania de Deus é que define a evolução da nossa história. Dá um outro glória aí. Amém. Glória a Deus. Está me entendendo? Então, o controle da nossa vida está nas mãos de Deus. Então, na verdade, Deus nunca disse diretamente a José, vá para o Egito. Mas todos os acontecimentos na vida de José o levaram para lá. É isso que eu quero dizer. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo agora. Às vezes, Deus começa a trabalhar na sua vida, te fazendo entender a direção que você deve seguir. Lembra quando a Bíblia diz, por trás de ti ouvirá uma voz dizendo, este é o caminho. Então, nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus. Então, Deus fala de muitas maneiras. E nós temos que estar ligados em Deus. Nós temos que receber o sinal do céu para nós andarmos e evoluirmos na direção que Deus quer. Mas eu quero também chamar a atenção dos irmãos, porque o Salmo 105, ele diz aqui, começando pelo versículo 17, mandou adiante deles um varão que foi vendido como escravo. Olha como que a vida de José mudou para pior. Percebe? A vida de José mudou para pior. Agora, por que isso? Porque, meus queridos, não é só a direção de Deus que conta na nossa vida, mas também estarmos preparados para atender a Deus no propósito que Ele tem para conosco. Então, muitas vezes, não é só deslocarmos na direção que Deus quer, mas vivenciarmos as situações que Ele permite para nós termos experiência pessoal e crescermos na fé, no amor, na perseverança. Estou indo bem aqui, Carlinhos? É por aí. Nós temos que avançar sim. Então, nós carecemos de experiência com Deus. Não basta nós estarmos apenas na direção de Deus. Nós temos que ter experiências com Deus. E é por isso, queridos, olha o que diz aqui. Mandou adiante deles um varão que foi vendido como escravo. Agora, olha o versículo 18. Você pode ler, Carlinhos? O versículo 18? Para nós? Vamos lá, verso 18. 18 e 19. Cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Então, Aleluia. presta atenção nisso. Quando José estava a caminho do Egito, o que é que ele ia ser lá no Egito? O grande governador. Mas acontece, queridos, que antes de nós comermos a cereja do bolo, nós temos que trabalhar para que o bolo seja feito, para que o bolo seja construído. Então, José, quando Deus o colocou na direção do Egito, a Bíblia diz que os pés de José foram apertados com... Ele foi preso. Por quê? Porque no Egito, José virou mercadoria. José não era mais o filho de Jacó. José era apenas um escravo a ser vendido. Não devemos nos esquecer, queridos. Deus usa até as adversidades para trabalhar na nossa vida. A Bíblia diz que nós não seremos provados além das nossas forças, mas em todo tempo Deus estará conosco para nos dar vitória. E a Bíblia diz aqui, versículo 19,
versículo 18 e 19, cujos pés foram apertados com grilhões. Versículo 19, até quando? Até cumprir-se a palavra a seu respeito. Meus queridos, há um tempo determinado para todas as coisas. Eu sei que nesta sociedade que desaprendeu a esperar, nesta sociedade que quer tudo para ontem, nós temos que entender que há um tempo determinado para todas as coisas. E nem sempre a nossa cronologia, ela bate com a cronologia de Deus. E é preciso entendermos que nós não podemos nos deixar dominar pela ansiedade, mas confiar que o controle da nossa vida está nas mãos do Senhor. Dão glória a Deus aí. Presta atenção, queridos. José foi para o Egito. Ele sofreu, né? Agora, tem uma coisa. Quando você lê aqui o capítulo 37 do livro de Gênesis, vamos dar uma olhadinha? Gênesis, capítulo 37. E enquanto os irmãos acham Gênesis 37, os irmãos se lembram daquelas visões que Deus tinha dado a José? Lembra que José viu o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele? Lembram disso? Lembra disso, Carlinhos? Lembra também que ele teve um sonho que eles estavam no campo, colhendo, e o feixe dos seus irmãos se curvavam diante do feixe dele? Pois é. Mas, Carlinhos, e a todos os irmãos que nos acompanham, os irmãos entendem que havia um plano de Deus na vida de José para se cumprir. Não era assim? Queridos, o plano de Deus na vida de José, ele estava confinado no plano espiritual, porque Deus queria fazer assim. Agora, os irmãos há de convir comigo que o plano que Deus tem na nossa vida, uma hora ele tem que descer do plano espiritual para acontecer no mundo natural. Concorda comigo? Claro. Aquilo que Deus tem para você, Carlinhos, aquilo que Deus tem para mim, no mundo espiritual, uma hora tem que descer para o mundo natural e começar a acontecer na nossa vida. Então, vamos ver quando isso aconteceu na vida de José? Capítulo 37. Capítulo 37. Carlinhos, você vai me ajudar aí. Vamos lá. Olha aqui. Versículo 13 do capítulo 37. Versículo 13 e 14. 13. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos juntos de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Presta atenção, presta atenção. Nesse momento aqui na vida de José, Carlinhos, o plano de Deus desceu do mundo espiritual para o mundo natural. As coisas vão começar a acontecer na vida de José. Foi por isso que Jacó, Jacó aqui já teve o nome mudado, né? Israel. O pai dele o chamou e falou assim, versículo 13. Olha aqui. Não estão os teus irmãos em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E José disse, eis-me aqui. Carlinhos, Jacó não sabe. Foi a última noite que o José dormiu em casa. Concorda? Os irmãos que estão nos ouvindo, o Jacó não sabe.
Mas o José está saindo de casa para nunca mais voltar. Nunca mais ele vai voltar. E Jacó ainda disse aqui no versículo 14, vai, vê como estão os teus irmãos, como está o rebanho, e traga-me resposta. Essa resposta não voltará. O que eu quero dizer? Há um momento na nossa vida que as coisas mudam. Há um momento na nossa vida em que as coisas tomam uma direção diferente. E não adianta. Não adianta. As coisas tomam um rumo diferente porque é o controle de Deus na nossa vida. Está dando para entender o raciocínio, Carlinhos? Então, quando Jacó mandou José ver os seus irmãos, os irmãos de José já o invejavam, já não gostavam de José. E tem outra coisa, tem um buraco lá em Dotã, aonde ele vai encontrar os irmãos, tem um buraco lá, olha aqui, ó. Você pode ler para mim o versículo 23 e 24? 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, e a túnica de várias cores que trazia. O outro é o? E o 24. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia. Não havia água nela. Tá. Essa cova aí é muito importante. Por quê? Você vai dizer, mas é um poço vazio, nem água não tem. Tá bom. Então, deixa eu chamar a atenção para um fato. Esse poço aqui, até aqui, não passava de um buraco. Concorda comigo? É um poço lá, ninguém usa, nem água tem. Serve talvez para jogar um bicho morto lá dentro, alguma coisa. Mas é um poço aqui, um buraco, que não tem valor para ninguém. Não tem valor para ninguém. Agora, tem uma coisa. Nesse buraco aqui, aí eu vou chamar isso de sincronismo divino. É quando Deus combina vários acontecimentos ao mesmo tempo. Deus determinou que nesse buraco aqui vão se encontrar José, os irmãos dele e uma caravana de ismaelitas. Foi Deus que marcou esse encontro. Então, quando José chega lá nos seus irmãos, olha o que eles disseram. Leia aí para mim o versículo 19. Aliás, o versículo, 19. E disseram uns aos outros, eis lá, vem o sonhador mor. Lê o 18 também. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram, lá vem o sonhador. Presta atenção. Como José tinha contado o sonho para os seus irmãos, eles o invejavam. E quando José foi se aproximando deles, tudo perto do buraco de Deus. Quando José foi chegando perto deles, o que eles disseram? Lá vem o sonhador. Sabe qual é o problema hoje, Carlinhos? Muitos crentes não sonham mais. Muitos crentes não têm mais revelação de Deus. Muitos crentes não vivem mais uma vida de plena comunhão com Deus. E não tem mais visões, não tem mais revelação. Mas o José tinha, porque o José tinha comunhão com Deus. E quando o José contou para eles, esse é o problema. Às vezes nós contamos experiências nossas com Deus, os nossos próprios irmãos de fé ridicularizam, zombam, não acreditam. Existem muitas pessoas dentro da igreja que não acreditam quando você tem uma experiência mais profunda com Deus. Mas o problema não está em nós, está neles que não oram, não buscam a Deus. E quando José foi se aproximando, eles disseram,
lá vem o sonhador. E o que eles resolveram fazer? Você pode ler o versículo 19, ou melhor, o versículo 24. Lê aí o versículo 24. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Pronto, o buraco de Deus está funcionando. Deus tinha marcado na sua presciência, no conhecimento que Deus tem antes das coisas. Deus marcou que naquele buraco ia se encontrar José, os seus irmãos e uma caravana de ismaelitas. Então o José já chegou no buraco de Deus. E quando José chegou no buraco, o que fizeram com ele? Versículo 24. Você pode ler aí? E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia. Isso. Essa cova, José foi colocado dentro dela. Então, nesse momento, analisa comigo, nesse momento em que os irmãos de José o colocam dentro da cova, o José desaparece da vista de todo mundo. Concorda comigo? Se você estivesse olhando lá na terra, e naquele grupo dos irmãos de José, no momento em que eles colocam José na cova, o José desaparece. Concorda comigo? E quem que está aparecendo? Só quem está fazendo mal para José. E é assim na vida. Muitas vezes, nós somos jogados dentro do buraco da humilhação, dentro do buraco do esquecimento, dentro do buraco da falta de reconhecimento. E quem aparece? Só aqueles que fazem mal para nós. Mas eu tenho um consolo. Como Deus olha de cima para baixo, Deus não te perde de vista nem dentro do buraco. Fala amém aí. Amém. Podemos estar dentro de um buraco, mas ainda estamos debaixo do olhar de Deus. E neste momento em que José está dentro do buraco, qual é a intenção dos seus irmãos? De matá-lo. Eles queriam matá-lo, mas ninguém morre antes da hora. É Deus que está no controle da nossa vida. Não é o Covid que vai tirar sua vida. Não é o câncer que vai tirar sua vida. Não é um bandido que vai tirar sua vida, porque a nossa vida está nas mãos de Deus e os nossos dias estão contados diante dele. Então, quando queriam matar José, alguém lá falou, não, vamos pôr ele dentro da cova. Olha o livramento de Deus aí. Aí José está dentro da cova. E neste momento, o que acontece? Quem pode ler para mim o versículo 25? Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os seus olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Presta atenção agora. Na cova já tem o José, na beira da cova já tem os irmãos, e falta chegar na cova quem? A caravana de ismaelitas. Deus não erra. Essa caravana tinha que passar naquela hora. Eu chamo aquela caravana de um expresso de Deus. Para onde aquela caravana vai? Para onde aquela caravana ia? Hã? Responde para mim, Carlinhos. Para onde a caravana ia? Para o Egito. E aonde que José ia ser governador? Egito. De algum jeito você chega onde Deus quer. Aleluia. Deus usa até as lutas para nos levar ao encontro da nossa vitória. Então eu quero terminar por aqui dizendo aos irmãos que Deus está no controle. E quando chegou lá no Egito, José se tornou o grande governador. Assim, meus queridos, eu quero deixar essa palavra para que fique de consolo nos corações. Muito obrigado pela oportunidade. Amém, pastor Marcos. Deus abençoe a sua vida.
Sabemos que o senhor tem muita coisa a falar sobre esse texto, né? Mas o tempo é limitado e ele usou de uma sabedoria imensa para poder reduzir isso aí, né? Resumir em poucas palavras. Que Deus abençoe, pastor Marcos, a sua vida, a sua família. Eu posso fazer um convite? Sim. Eu tenho um canal no YouTube, Marcos Cardoso. Então, se os irmãos quiserem acessar o meu canal, são bem-vindos a se inscrever. Amém. São mensagens do Antigo Testamento. Amém. Glória a Deus. Pastor Marcos sempre está conosco aqui no Campos Elíseos, trazendo uma palavra do céu, quentinha ao nosso coração. E eu não esqueço nunca do que ele me disse, que ele disse a todos nós na igreja, ele falou, o dia que eu usar esse microfone fora da presença de Deus, eu quero que Deus me mate. Olha que coisa, hein? Que sentença tremenda que ele falou contra ele mesmo, né? Então, isso vai pesar muito na vida dele. É um voto que eu fiz a Deus. Foi um voto que ele fez a Deus, né? Que Deus te proteja, que Deus te guarde, te guie e que as bênçãos do Senhor sejam derramadas cada dia mais na sua vida. Estamos indo, então, irmãos, para o encerramento desse trabalho maravilhoso, esse culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Eu gostaria de chamar agora o nosso mano Roberto para estar fazendo a oração final e depois o pastor Valdeir, com a bênção apostólica, estará finalizando esse trabalho. Liga o microfone, Roberto. Cara, mas tá me ouvindo? Assim. Tá ouvindo, Carlinho? Agora sim. A paz do Senhor a todos. Que prazer ver o pastor Marcos Cardoso dando essa palavra. O Senhor olha desde o céu e está vendo a todos os filhos dos homens. Então, até no buraco, Deus nos contempla lá do céu. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, por mais uma vez estar reunidos, Senhor. Apesar de distantes, Senhor, o teu Espírito coloca-nos próximo de ti, Senhor. Ouvimos essa mensagem, papai, que tu, Senhor, nos alcança, Senhor, mesmo distante, Senhor, nas mais profundezas, Senhor, os teus olhos estão acampados ao nosso redor, Senhor. Continua abençoando as nossas vidas, Senhor, confortando a cada coração, Senhor. Continua abençoando os teus filhos, que possamos estar sempre firmes nos teus caminhos, Senhor. Te louvamos, ó Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes da bênção apostólica, aqui tem uma meia dúzia de diamantes de bike aqui, viu, pastor Marcos? É o Paulo, é o Roberto, é o Marco, Carlão. Vamos lá para Bocaina, pastor. Aí, ó, vamos longe, pastor. Queria pegar uma carona, vai junto aí. Pastor Valdair, com as considerações finais, já o encerramento do trabalho, por favor. Amém. Excelente palavra que nós ouvimos aqui, né? E depois que passar a pandemia, pastor Marcos, vamos ver se a gente agenda para o senhor vir aqui em Marília, né? Pregar na nossa congregação aqui. Vai ser um prazer. Estendo as vossas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, hoje e para todos sempre. Que todos digam... Amém. Eu costumo